Quero que você preste atenção, mais uma vez, o texto já foi declarado nessa manhã, Mateus 28, verso 18 a 20. Acompanhe comigo o que diz a palavra de Deus. Jesus, aproximando-se dos 11, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Vamos orar? Deus, obrigado por esta manhã tão preciosa, manhã de celebração, manhã onde nós lembramos, sim, desses 4 anos que o Senhor tem dado a essa igreja, e manhã de celebrarmos a vida que temos em Cristo Jesus, o Teu Filho. Hoje temos o privilégio de prestar culto a Ti, honrar o Teu nome com cânticos como fizemos, dizer o que o Senhor é e o que tem feito por nós. E hoje, Senhor, também temos a responsabilidade de falar e também de ouvir e atender a Tua voz. Que a Tua palavra nessa manhã fale aos nossos corações. Ilumine nossas mentes, Senhor. Dá-nos compreensão, clareza, discernimento. E muito mais do que ouvir e entender, que possamos, pela Tua graça, Senhor, praticá-la e vivê-la para a Tua honra e glória. Eis-me aqui. Permita-me ser um instrumento nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Missão dada é missão cumprida. Uma frase muito conhecida, uma frase muito usada principalmente entre os militares. E o que essa frase significa? Significa que um bom soldado, quando ele recebe uma missão, ele assume o compromisso de cumpri-la, custe o que custar. Ou seja, independente das circunstâncias, esse soldado buscará executar a sua missão. O texto que nós lemos agora é conhecido como a Grande Comissão. E uma das definições que podemos dar a essa Grande Comissão, entre tantas definições, é a ordem que Jesus deu aos seus discípulos para que façam discípulos de todas as nações. Então pense comigo, se um bom soldado está pronto a cumprir a ordem do seu superior, tendo que enfrentar situações difíceis e até mesmo a morte, sendo que o seu superior é apenas mais um ser humano como ele, eu pergunto a você nessa manhã, como o cristão que está a serviço daquele que tem todo o poder no céu e na terra, deveria agir? Quando nós falamos da Grande Comissão, algo importante para destacar, algo que não podemos perder de vista, algo que não podemos esquecer, é que a missão é de Deus. Ou seja, antes dela ser a missão da igreja, ela é a missão de Deus. Por quê? Porque ela não começou no coração do homem. E nós podemos verificar tudo isso na história da redenção. Quando lemos de Gênesis e Apocalipse, os 2 testamentos, o Antigo e o Novo. E quando eu digo que isso não pode ser esquecido, não podemos perder de vista, é porque infelizmente, assim como existem pessoas que querem viver as suas vidas como se toda a história tivesse começado com ela, ou com a sua geração, e por isso elas rejeitam aquilo que já foi testado pelo tempo, a história. Parece que também tem surgido igrejas com esse entendimento, abandonando o que para eles ou o que para elas é antigo, é antiquado, ficou no passado, e então escolhem viver e seguir o que elas dizem ser o novo para aquela igreja. Acabam deturpando a palavra de Deus, acabam deturpando a verdade. O que eu quero dizer com tudo isso nesse início, meu irmão, minha irmã, é que as igrejas locais não precisam tentar escrever uma nova história.
É isso que eu tenho aprendido ao longo desses anos, de 40 anos na Igreja Batista Nova Aliança. Eu digo para vocês aqui, Igreja Batista Consumado, não precisamos tentar escrever uma nova história, mas devemos nos unir à grande história da igreja. Nos unir a essa história maravilhosa e simplesmente seguir o que as igrejas de Cristo ao longo do Novo Testamento e toda a história fizeram, ou seja, continuarmos o caminho que os apóstolos e os primeiros cristãos caminharam. E é justamente isso que lemos no livro de Atos, por exemplo, e em todas as cartas do Novo Testamento. E para os cristãos que ali estavam vivendo aquele primeiro momento da igreja. Eles não precisaram reinventar a história, reinventar nada, mas eles buscaram seguir fielmente as ordens de Jesus, que é o que acabamos de ler nesses versículos. E para lembrarmos e aprendermos o que envolve o comissionamento de Jesus para a sua igreja, eu gostaria de tentar responder para os irmãos 3 perguntas apenas. Qual é a missão? Como executar a missão? E onde cumprimos a missão? E aqui desde já eu quero deixar bem claro que o meu objetivo é expor o texto, mesmo que ele ame uma mensagem expositiva. Não é expor todos os versos, me perdoe, pastor Paulo, mas é olhar para o texto e falarmos sobre o nosso comissionamento, dentro do texto que foi proposto nessa série de mensagens no livro Ame a Sua Igreja. E a primeira pergunta, então, é: qual é a missão? Primeiro ponto. A missão é fazer discípulos, como já lemos 2 vezes hoje, esse texto. Verso 19, acompanhe comigo mais uma vez o que o texto diz. Portanto, vão e façam discípulos. Fazer discípulos é o mandamento da grande comissão. Ou em outras palavras, essa é a nossa missão como cristãos. Ou ainda, essa é a ordem que recebemos de Jesus. E aqui é muito importante lembrar que todo cristão é um discípulo. Ou seja, em alguma medida você, cristão, que está aqui hoje, você foi chamado por Deus, em Cristo, a fazer discípulos. Talvez você não irá, por exemplo, para o sertão nordestino, como temos uma irmã querida que está lá já há um tempo e já está se preparando com o seu esposo para ir para um país da América Latina. Nem todos aqui, de Mauá, de São Paulo, do Brasil, irão para a África, no campo missionário, Ásia, Oceania, Europa ou qualquer outro lugar. Talvez nem passe pela sua cabeça estar nesses lugares. Mas é preciso lembrarmos essa manhã que cumprir a grande comissão não é somente para aqueles que deixaram suas casas. Não é somente para aqueles que deixaram sua cidade, o seu país. A grande comissão não é somente para pastores ou para líderes de uma igreja local. Fazer discípulos é uma ordem para você, cristão. Você solteiro, casado, rico, viúvo, pobre, com instrução, com pouca instrução, com nenhuma instrução, empregados, empresários, homens, mulheres, até mesmo crianças, jovens, ou seja, todos que foram lavados e remidos pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A ordem de Jesus, a ordem do Senhor é para todos os seus servos. E aqui cabe destacar a importância do versículo 18, ou seja, que precisamos sempre lembrar quem nos deu essa missão de fazer discípulos. Olha o que diz o versículo 18. Jesus, aproximando-se dos 11, falou dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Alguém já escreveu que a maneira como nós enxergamos quem é Jesus irá influenciar de maneira profunda como nós vemos e como nós respondemos à grande comissão. E com isso,
Algumas perguntas são importantes de serem respondidas, ou ao menos refletirmos a partir delas. Jesus é o meu Senhor? Nós amamos Jesus? Eu sou grato pelo que Cristo fez na cruz do Calvário? Todo bom soldado, se você perguntar para um bom soldado, seja do exército, seja das polícias, todo bom soldado anseia cumprir a sua missão. Um bom soldado não gosta de ficar ocioso. Pelo contrário, ele ama estar em missão. Então, se Cristo é o nosso Senhor, se nós o amamos e se existe gratidão no nosso coração, nós vamos procurar obedecer a sua ordem, cumprir a sua missão, independente do custo. E isso precisa ser destacado. Existe um custo em fazer discípulos. Há muitos exemplos de pessoas que cumpriram a ordem de Jesus no Novo Testamento. É só lermos, por exemplo, como já citei, o livro de Atos. E precisamos seguir essa ordem, olhando para esses exemplos e refletindo em nosso viver o que temos feito como discípulos de Cristo. Segunda pergunta e o segundo ponto é como executar essa missão. Se a missão é fazer discípulos e simplesmente fazer discípulos, como nós fazemos discípulos? E Jesus deixou duas ações específicas para fazermos discípulos. Primeiro, batizando. Olha o que diz o versículo 19 mais uma vez. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui, meus irmãos, quando Jesus diz que devemos fazer discípulos de todas as nações, batizando-os, mesmo que no texto não seja explícito, no contexto dos evangelhos e do Novo Testamento, nos ensina que no processo de fazer discípulos é preciso a evangelização. É necessário falar, é necessário testemunhar. O que seria evangelizar se não chamar pessoas ao nosso redor ao arrependimento e à fé? Jesus, em todo o seu ministério na terra, dizia o quê? Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Os primeiros discípulos fizeram o mesmo por onde andavam. E eu acredito não ser preciso falar mais sobre evangelizar, testemunhar, pois isso já foi bem exposto aos irmãos dessa igreja quando foi pregado sobre testemunhar. Então, é somente depois disso que todos devem ser batizados, depois de ter ouvido a palavra, recebido o testemunho, compreendido, se arrependido e crido em Cristo Jesus. Note então que antes é preciso ouvir o Evangelho. O verdadeiro batismo é aquele que é resultado de um coração arrependido, de um coração que confia exclusivamente em Cristo Jesus. E aqui é importante lembrarmos que o batismo não é um meio para a salvação. O batismo não salva ninguém, mas é para aquele que é salvo. Todo aquele que submeteu ao batismo fez isso como um sinal da inclusão na nova aliança. Por isso eu acredito que igrejas saudáveis, antes do batismo, ensinam, instruem sobre doutrinas básicas da fé cristã. Como também instrui candidatos à membresia e procuram evidências nessas pessoas de novo nascimento na vida destes, antes de recebê-los como membros. E isso não significa que essas igrejas são as perfeitas e as outras são totalmente imperfeitas. Não, todos somos imperfeitos, não há igreja perfeita. Mas, à luz das Sagradas Escrituras, entendo que toda igreja local é como uma embaixada de um país. É como uma embaixada de uma nação, ou seja, a igreja local ela representa o reino. Portanto, não podemos dar passaportes para todos, sem que esses mostrem algumas evidências, ou seja, que se arrependam, que creiam no Evangelho e mostrem através das suas obras os frutos da nova vida. Como daremos passaportes para alguém
se ela não sabe nem a que reino ela pertence? Façam discípulos, Jesus disse, de todas as nações. De que maneira? Batizando-os, ele vai dizer algo importante, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui não vamos nos aprofundar novamente sobre esse tema tão importante que é a doutrina da Trindade, mas todos os que se tornam discípulos são batizados em nome de Deus, ou do Deus Trino, ou para o Deus Trino. E note que não são deuses, mas um Deus e um batismo. São 3 pessoas distintas, as 3 pessoas constituem em apenas um Deus. E um comentário interessante de um comentarista chamado William Hendrickson diz o seguinte: o batismo é o sinal e selo de que Deus, o Pai, nos adota como filhos e herdeiros. O batismo é o sinal e o selo de que Deus, o Filho, nos lava de nossos pecados com seu precioso sangue. O batismo é o sinal e o selo de que Deus, o Espírito Santo, habita em nós e nos santificará. Portanto, fazer discípulos, ou a nossa missão de fazer discípulos, envolve batizar pessoas, mas também envolve, como diz o versículo 20, ensinar. Olha o que o texto diz no verso 20: ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E aqui mais uma vez é bom lembrar que antes do batismo, o ensino já estava presente, ou já estava acontecendo no momento da evangelização. Mas Jesus não queria que os seus discípulos apenas evangelizassem, apenas testemunhassem, ou em outras palavras, que apenas ensinassem os pecadores que eles precisam crer e se arrepender, mas que também os ensinassem depois que crescem e depois que se arrependessem, a obedecer. Antes do batismo houve ensino, pois se não houvesse, como creriam? A pregação do Evangelho, meus irmãos, ou falar do Evangelho faz parte do ensinar, que é uma ação específica da ordem, façam discípulos, assim como o batismo. Mas nós não podemos parar por aí, por quê? Pois é preciso ensinar esses novos membros, esses novos discípulos, como eles devem obedecer. Jesus diz, ensinando-os a guardar, ou ensinando-os a obedecer. E por que é importante destacar isso? Porque infelizmente, como eu disse, já cresci na igreja, durante 40 anos eu estou na igreja Batista Nova Aliança, e vi isso muitas vezes ali, e em muitas igrejas. Não é difícil acontecer que nós como igreja temos sido muitas negligentes, omissos, acomodados, quando depois do batismo simplesmente deixamos novos convertidos sozinhos, como se deixássemos um bebê, um novo bebê, sozinho, sem cuidado, sem amparo, sem proteção e sem alimento. Pode ser sim que antes do batismo foi feito de maneira fiel, de maneira sólida. Pode ser que alguns consigam amadurecer porque receberam sim uma palavra, um ensino fiel das Escrituras antes de serem batizados. Por isso conseguem, pela graça de Deus, crescer, desenvolver. Mas eu pergunto, quantos estão abandonados dentro das igrejas? E meus irmãos, a igreja não pode negligenciar, se descuidar ou se omitir diante dessa ordem que Jesus dá. Como não podemos nos acomodar ou estar preguiçosos diante da necessidade que temos em cumprir a ordem de fazer discípulos, que envolve ensinar e obedecer. E se nos acomodamos muitas vezes, 2 motivos podemos enxergar. É que para alguns, ou para muitos, ensinar significa trabalho. Ensinar significa esforço. E você vai concordar comigo que o único trabalho que normalmente nós aceitamos é aquele que nós ganhamos. É aquele que nós
Suamos, acordamos às madrugadas e dormimos de madrugada para ganhar, para sermos sustentados pelo salário. Um outro motivo, muitas vezes, é a ignorância, ou seja, o não conhecimento, porque achamos que esse trabalho de ensinar a obedecer, ou seja, fazer discípulos, é para alguns na igreja. É para o pastor, é para aquele que tem um dom espetacular, é para os líderes da igreja. E, meus irmãos, a nossa desobediência ao fazer de não fazer discípulos tem tornado muitas igrejas, doentes espiritualmente, fracas espiritualmente, anêmicas espiritualmente. E assim como o nosso organismo, igrejas locais não se tornarão saudáveis tomando refrigerante, comendo sorvete ou pipoca. E assim como um ser humano não consegue viver se alimentando uma vez só por semana, mesmo com alimentos saudáveis, quem dirá aquele que se alimenta uma vez por mês nas igrejas? Igualmente um cristão precisa da palavra de Deus, não apenas nos domingos, mas precisamos da palavra de Deus todos os dias da nossa vida. Jesus nos deu essa ordem, meus irmãos, porque Ele já conhecia a necessidade da sua noiva, a necessidade da igreja. Fazer discípulos, meus irmãos, não é uma opção para você, cristão. Não é uma opção para mim, e nem para nenhum que se diz discípulo de Cristo. Fazer discípulo é uma necessidade da igreja e uma responsabilidade de cada um de nós. Mas ensinar o quê? É isso que o texto nos aponta também. Ensinar a obedecer e guardar o quê? E aqui é importante destacar isso, porque se Jesus não dissesse o que os seus discípulos deveriam ensinar, você concorda comigo que o resultado poderia ser desastroso, perigoso? Pedro ensinando uma coisa, João ensinando outra, Paulo ensinando outra coisa. E mesmo Jesus dizendo o que deveria ser ensinado desde o início da igreja, muitos têm distorcido as suas palavras. Imagine se ele não dissesse ou fosse específico o que ensinar. E o que ele disse está no versículo 20, mais uma vez, ensinando-os a guardar o quê? Todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Os primeiros discípulos sabiam o que eram todas essas coisas. Eles sabiam por quê? Porque eles caminharam com Jesus por 3 anos. Eles ouviram de Jesus, eles viram tudo o que Jesus falou e fez, como lemos nos evangelhos. Jesus ensinou sobre a obediência da lei, sobre a oração, sobre o jejum, sobre perdão, santidade e outros temas, como vocês ouviram esses dias, servir, honrar. E, meus irmãos, o processo de fazer discípulos envolve toda a nossa vida. Antes do batismo, como depois dele também. Pois todos precisamos sermos nutridos, alimentados, direcionados, corrigidos, encorajados, disciplinados. Isso faz parte da nossa caminhada cristã. E quando não obedecemos a ordem, nós estamos indo contra a palavra de Deus, a palavra do próprio Cristo. E um outro ponto importante, quando Jesus diz todas as coisas que tenho ordenado a vocês, significa também que Ele, apenas Ele, é a fonte do ensino, ou o modelo do ensino que os discípulos deveriam falar para as pessoas. A ordem é fazer discípulos dEle, discípulos de Cristo, tendo Ele como modelo. Sendo assim, não é possível fazer discípulos se eu não sou discípulo. Não há como eu fazer discípulo de Cristo se eu não sou um discípulo de Cristo. Ele é o modelo, Ele tem a palavra final, Ele tem as palavras
que devemos ensinar uns aos outros. E é por não se atentar, meus irmãos, à ordem de Jesus como um todo, e nos seus muitos detalhes, que muitos têm dado ouvidos às mentiras do mundo. Pior, há mentiras que parecem ser verdades em muitas igrejas, com pessoas que falam muito bem, que se expressam muito bem, inteligentes, agradáveis de se ouvir, porque são palavras bonitas e palavras bem colocadas. Por não nos atentarmos à ordem de Jesus como um todo, muitos têm sido levados pelas heresias e mentiras daqueles que se dizem discípulos de Cristo. Podemos dizer, por não conhecer a ordem de Deus, ou pela falta de discipulado, ou por não se submeter a Jesus como seu Senhor e como seu Rei também, é que muitos têm sido levados por qualquer vento de doutrina. E por não se submeter a Cristo. E por isso muitos também têm tentado, e muitos cristãos têm escorregado ao menos, nas palavras daqueles que querem reinventar a palavra, reinterpretar a Bíblia. E aqui vale um ponto importante a destacar e pensarmos. Não é a palavra de Deus que precisa ser reinventada ou reinterpretada, mas é a minha vida e a sua vida que precisa todos os dias ser transformada pela verdade das Escrituras. E o único que pode transformar a vida de alguém é Cristo. O único que pode transformar a sua vida é o Senhor Jesus, é o seu Evangelho, porque Ele tem o poder de salvar o pecador. Por isso precisamos avaliar e pensar, refletir nesta manhã, enquanto ouvimos e depois de ouvirmos, se temos feito discípulos, se temos praticado o ensino do que Jesus nos deu, o ensino que Jesus nos orientou. O terceiro ponto, a terceira pergunta é onde cumprimos a missão. A missão é fazer discípulos. Nós cumprimos essa missão batizando e ensinando, mas onde vamos cumprir essa missão? E o verso 19, mais uma vez, nos ensina a respeito disso, ou nos aponta para isso. Verso 19, a parte A diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Primeiro, portanto, vão. Alguém já disse que todos que vão ficam, pelo menos por um período. Você vai ao trabalho e fica por um tempo. Nós vamos à escola e ficamos por um período. Lembra-se de Barnabé e Paulo? Eles foram para Antioquia e ficaram um ano ensinando aquela igreja. Ou seja, o que eu quero dizer é que todos os dias eu e você estamos em movimento. Estamos andando de lá para cá, saímos de casa, voltamos para casa, vamos para a igreja, vamos ao trabalho, andamos de ônibus, de metrô, rodamos, viajamos. Todos os dias estamos em movimento, todos os dias estamos em alguns lugares, então podemos fazer discípulos onde nós estivermos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E é interessante que quando nós ouvimos nações nesse texto, logo pensamos em sairmos para a África, para a Ásia, para a Europa, para a América e para tantos lugares. Mas o que isso quer dizer para mim e para você, que não vai sair dessa nação? O que isso quer dizer para nós, que não vamos para outras nações? Se a ordem é fazer discípulos, não importa onde você está, não importa onde eu estou, se eu tenho um título ou não tenho um título, é o meu dever como servo do Rei, como discípulo de Cristo, compartilhar sobre as boas notícias com quem estiver ao meu lado. E isso com sabedoria, com amor, coragem, mas também com muita humildade. Mas quando compartilhar e onde compartilhar? À medida que eu vou, indo por todo o mundo, ou onde eu estou. E onde eu estou, podemos resumir isso em 3 áreas: o meu lar, a minha igreja local
ou em qualquer outro lugar que eu estiver. E nós vemos esses exemplos nos textos bíblicos. Por exemplo, Efésios 4:25, Paulo nos exorta a criar nossos filhos de que maneira? Na disciplina e na instrução do Senhor. Ou seja, pais que estão presentes, o seu lar é um campo missionário. Os seus filhos são pessoas que precisam ouvir sobre o Evangelho, sobre Cristo, sobre fé, sobre arrependimento, sobre pecado, sobre perdão. Eles precisam entender e crer e ver em Jesus Cristo a única solução para suas vidas. O seu lar é um campo de fazer discípulos, é um lugar precioso e valioso de discipular, de evangelizar, de falar do amor de Deus, de falar da graça de Deus. Mas também Colossenses 3,16 diz assim: ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. O que Paulo está nos lembrando em Colossenses, aqui no capítulo 3, é que a igreja ensina uns aos outros. A igreja aconselha, os membros se aconselham, ensinam uns aos outros com toda a sabedoria. O nosso campo missionário também é a igreja local. Nós precisamos entender isso, porque se não entendermos, nós vamos continuar sendo consumidores da igreja, consumidores do evangelho, consumidores da palavra. Mas se nós estivermos convictos de quem nós somos e de quem falou para nós, ordenou que façamos discípulos, nós vamos entender que aonde estamos e a igreja que o Senhor nos plantou é o lugar que vamos glorificar o nome dele, fazer a videira florescer. Colossenses 4:5-6, outro exemplo que podemos dar. Paulo diz assim: sejam sábios no procedimento para com os de fora, para com os que estão lá fora, aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Meus irmãos, como nós somos falhos ou somos travados em falar de Cristo para as pessoas lá fora. E eu confesso a você que essa sempre foi uma das minhas dificuldades. E um dos motivos que eu enxergo essa dificuldade é justamente porque eu não tinha o entendimento que, pela graça de Deus, há pouco tempo, uns 8 ou 10 anos, Deus tem me dado. Aonde eu devo, não somente devo falar, mas onde eu posso falar com graça, com amor, com coragem e humildade ao coração de pessoas. O que Cristo fez, o que Cristo faz. Paulo nos ensina a aproveitarmos as oportunidades. Quantas oportunidades você e eu temos com familiares, com amigos. Nós conversamos de tudo, de futebol, de novela, de filme, de política, mas não conversamos ou não tentamos ao menos falar de Cristo. Falar de quem Ele é. Talvez não necessariamente você vai começar falando do Evangelho, mas você vai começar a provocar dúvidas no coração deles. E é nessas dúvidas que as oportunidades acontecerão. E no momento certo você falará com palavras agradáveis, temperadas com o sal, como Paulo ensina, e sabendo responder as perguntas que cada um fizer. Note então que os contextos são diversos. Portanto, o que eu quero que você guarde nessa manhã é que você não pode mais se esconder. Você não pode mais se omitir. Que possamos hoje refletir sobre a nossa missão ou sobre a missão que nos foi dada. A missão é de Deus. E participar dessa missão é um privilégio. Participar dessa missão é uma honra. Missão dada é missão cumprida. Foi como eu comecei essa exposição. Se a missão, meus irmãos, é fazer discípulos, e em algum momento do dia ou da semana você se apresenta a Deus em oração, em algum momento do dia ou da semana você se apresenta a Deus meditando na palavra,
Repetindo, se a missão é fazer discípulos, como você então, ao falar com Deus, a se apresentar ao seu Rei Senhor, com que cara você tem se apresentado a Ele, se você ou eu não temos cumprido a nossa missão? Com que cara nós temos apresentado a Deus? Por isso eu quero te encorajar nessa manhã a pensar sobre tudo isso. E se mesmo assim você continuar duvidoso ou reticente, eu quero te dar um motivo para que você comece a praticar essa missão que não é sua nem minha, mas de Deus, e Ele nos dá o privilégio de participar dela. Versículo 20, a parte B. E eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus não disse assim, olha, vão e se virem. Vão, veja no que dá. Se tiver algum problema, corre para mim. Não, eu estarei com vocês. Eu estou com vocês todos os dias. Jesus está com a sua igreja. Jesus está com o seu povo. Ele está presente na sua casa, no seu trabalho. Ele está presente aonde você estiver. E aqui, meus irmãos, com toda humildade, com todo amor, eu oro por essa igreja. Orei por esses dias com muito mais intensidade, porque eu estaria aqui pregando. E sei o que é estar à frente de uma igreja e junto com outros irmãos. Algo que eu tenho aprendido é que se nós nos unirmos, se nós andarmos juntos, se andarmos perto, um do lado do outro, como Paulo andou ao lado de Timóteo, de Epafrodito, de Epáfras e Tito, andarmos juntos como cooperadores, uns dos outros, pelo reino de Deus. Até mesmo você que tem dificuldade em falar, em ensinar, em testemunhar, você vai conseguir e aprender, como eu tenho aprendido com outros irmãos, a compartilhar sobre a grande comissão. Como ensinar nossos filhos, como ensinar nossos cônjuges, como viver os mandamentos de uns aos outros. Tudo isso aprenderemos se estivermos juntos. Quanto mais perto estivermos e andando juntos como igreja local, vamos aprender e vamos ensinar os nossos irmãos a ficarem firmes, a congregarem, a cuidarem, a servirem, a honrarem e continuarem testemunhando do Evangelho de Jesus Cristo. Se sinta honrado por pertencer ao reino de Deus. Se sinta honrado por participar dessa grande história. Você foi inserido em uma grande história, a história da redenção. 4 anos essa igreja tem. Essa pequena igreja, que pela graça de Deus tem sido sustentada e vai continuar pela graça de Deus, foi inserida nessa grande história. E não importa se vocês continuarão com 20, 30 ou alcançarão 500 ou 1000 pessoas, vocês fazem parte da grande história que Jesus um dia começou na terra. Nos sintamos honrados, se sinta honrado em pertencer à história da redenção. Mas eu não posso encerrar esse sermão, essa mensagem, sem me dirigir a você, que por acaso não é um cristão, não é um filho de Deus, não reconheceu Ele como seu único Senhor e Salvador. Eu quero te dizer apenas uma coisa: só existe uma forma, só existe um caminho para que você tenha o privilégio, e essa é a palavra, privilégio, de fazer parte dessa maravilhosa história e dessa família de Jesus Cristo. Portanto, hoje, se submeta a Cristo, reconheça-o como Senhor e Rei da sua vida. Porque mesmo que você agora não entenda, ou não compreenda, ou não enxergue, você precisa dele. E na verdade, ele é a única solução para a sua maior necessidade. Cristo é a solução
para a sua vida. Creia nele, entregue o seu coração a ele e confie nele. Que Deus abençoe vocês. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez. Deus, obrigado por essa manhã. Te agradecemos pelo teu cuidado.